Olá, nós somos da equipe 7 da Sala 1 Tarde e hoje vamos analisar algumas substâncias que encontramos em nossas casas. Eu sou o Gabriel e vou falar sobre o etanol. Embora popularmente seja conhecido como álcool, o seu nome científico é etanol e sua fórmula molecular é C2, porque tem dois carbonos, H5, porque tem 5 hidrogênios aqui, OH, porque tem um oxigênio em ligação com um hidrogênio. Bem, para descobrir a massa molecular é muito simples. Nós vamos pegar a massa atômica de cada um deles, do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16, e vamos multiplicar pelo número de vezes que ele aparece na fórmula molecular. No caso do carbono, 2 vezes, no caso do hidrogênio, 6 vezes, que eu já multipliquei pelo 1, e no caso do oxigênio, 1 vez, que eu já multipliquei pelo 16. Assim, vamos ficar com 24 vezes 6, mais 6, mais 16, totalizando 46 unidades de massa atômica. Para descobrir o número de mols é muito simples, porque a fórmula é número de mols igual a massa divididos por massa molecular. Aqui nós vamos descobrir o número de mols em 100 gramas de etanol. Então temos M igual a 100 gramas e massa molecular igual a 46, como acabamos de descobrir. Fazendo a divisão que fica 100 divididos por 46, nós chegamos no valor de 2,17 mols. Bem, para descobrir o número de átomos é muito simples. Em 1 mol, nós temos a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Em contrapartida, nós vamos descobrir, então, o seu relativo em 2,17 mols. Aqui está a incógnita x, e na regra de 3, nós fizemos uma multiplicação cruzada simples, ficando um x igual a 2,17 vezes a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Fazendo a multiplicação, ficamos com x igual a 1,31 vezes 10 elevado a 24 átomos, que é o número que queríamos descobrir. Bem, o etanol ele se forma na fermentação de açúcares. Nesse caso, eu trouxe aqui o da glicose. Sua fórmula molecular é C6H12O6. Aqui nós podemos ver do etanol e aqui do dióxido de carbono. A equação não está balanceada, então nós vamos precisar balanceá-la. Nesse lado, nós temos 6 carbonos. Então, vamos pegar esse 2 aqui, vamos multiplicar por esse, que vai dar 4, e vamos somar aqui esse 2, que está multiplicando pelo 1 aqui, totalizando 6. Então, aqui temos 12 hidrogênios, vamos multiplicar o 2 por 6, que vai dar 12 também, e aqui não temos nenhum, então o hidrogênio está aqui. Aqui temos 6 oxigênios, vamos multiplicar o 2 por 1, que dá 2, e o 2 por 2, que dá 4, somando dá 6. Então, essa equação está totalmente balanceada. Mas por que balancear? Por que ter tudo num lado e ter tudo no outro? Porque na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que tem em um lado tem que ter no outro. Bem, agora nós vamos descobrir o balanceamento por uma equação com 3 etanols. Ela é um pouquinho diferente. Nós vamos precisar multiplicar a glicose por 1,5. Para não colocar 1,5, eu deixei o 3,2 ali. 3 sobre 2, perdão. 3 sobre 2 vezes 6 dá 9. Aqui temos 3 vezes 2, que dá 6, e 3 vezes 1, que dá 3, somando, dá 9. 3 sobre 2 vezes 12 dá 18. Aqui temos 3 vezes 6, que já dá 18. E 3 sobre 2 vezes 6 dá 9. Aqui temos 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Dá 6, somando, dá 9. Então, também está balanceado. Bem, o etanol ele não tem só uma importância no uso doméstico para a limpeza, por exemplo. Ele também é muito importante no uso de combustível, porque ele é uma fonte alternativa à gasolina e polui menos. Então, ele ajuda o meio ambiente. E esse estudo, ele traz essas informações, por isso ele é tão importante. Nós conseguimos descobrir como ele é formado, seu balanceamento, todas essas coisas que são importantes e que nós não tínhamos mesmo a menor ideia, mesmo estando em contato com essa substância todo dia. Muito obrigado, essa foi a minha parte. Boa tarde, eu sou o aluno Matheus Souza Vicente, da equipe 7 da sala 1. Eu vou analisar a substância que eu peguei, foi o sal que eu escolhi, tinha na minha casa, mas com mais facilidade. E normalmente não, todo mundo na vida já usou ou vai usar sal para temperar carne, para temperar comida. A maioria das pessoas gostam de comer comida com sal. O nome mais popular do sal é sal mesmo. O seu nome científico é Sodium Chlorid, e a sua massa e sua fórmula química é NaCl. Aqui, para você descobrir a massa molecular do sal, basta você pegar o Na e somar com o Cl. No caso, o Na tem 23 de massa atômica, o Cl tem 34, você soma os dois, que você vai chegar no resultado de 57.
Aqui, para você descobrir a quantidade de mols que tem o sal, basta você pegar a massa, que no caso a gente vai usar 100, dividir com o número de massa molecular que você tem, que é 57. Você vai chegar no resultado de 1,75 mol, dividindo um pelo outro. Aqui, para você descobrir o átomo, basta você fazer uma regra de 3 simples, que você pega, se 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, e 1,75 mol equivale a x, basta você multiplicar 1,75 por 6,02 vezes 10 a 23, elevado a 23, e 1 mol vezes x. O 1 aqui a gente não vai representar, a gente vai colocar x mesmo, normal, porque 1 equivale a nada. A gente coloca o x igual a 1,75 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. No caso aqui, deu 10,535 vezes 10 elevado a 23. Aqui, a gente tem a síntese da forma molecular do sal, que é os compostos que levam para criar o sal, que é HCl mais NaOH, H2O mais NaCl. Aqui a gente vai fazer o balanceamento do sal, da fórmula química. O HCl mais NaOH, você vai colocar o 3 na frente de todos, para ficar uma equação equilibrada. Se você colocar o 3 aqui, 3 vezes 3, 9. Se você colocar o 3 aqui, 3 vezes 3, 9. Você vai chegar num resultado igual dos dois lados. Igual dos dois lados. E é isso. Assim você faz o balanceamento. E por que você tem que fazer o balanceamento? Na natureza, tudo é balanceado. Tudo tem que ser igual. Nada desequilibrado e nada desigual. Então, por esse motivo, que um lado tem que ser igual ao outro. Se um lado tem 9, o outro tem que ter 9 também. Oi, eu sou a Isabelle, da sala 1, equipe 7 da tarde, e eu vou fazer o cálculo químico da água sanitária. Então, o nome popular é água sanitária, o nome científico é hipocloreto de sódio e a fórmula molecular é NaClO. Para saber quantos mols tem a substância, a gente pega na tabela periódica a massa atômica de cada uma, faz a soma, e aqui no caso da água sanitária deu 73 mols. Para saber quantos mols tem 100 gramas, faz uma regra de 3 com 1 mol, 63 mols, x mols, que é quantos mols tem 100 gramas de substância, que a gente quer saber, né? Faz a regra de 3, e aqui deu 1,3 mols. Para saber quantos átomos tem, é feita uma multiplicação entre a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, e 1,3, que é quantos mols tem 100 gramas, que é o último resultado que a gente viu, 1,3. Faz a multiplicação, e no caso aqui deu 7,823 vezes 10 elevado a 24. Para ter o produto do hipocloreto de sódio, teve uma dupla troca entre o hidróxido e o dicloro, que teve a dupla troca, né, e deu origem aos seguintes produtos. Deu origem ao cloro, o hipocloreto de sódio e a água. Para fazer o balanceamento entre fazer o balanceamento de 3 mols de hipocloreto de sódio, eu coloquei 3 na frente da água, 3 na frente do cloro, 3 na frente do dicloro e 6 na frente do hidróxido de sódio.
aqui ficou, os reagentes ficou Na igual a 6, O igual a 6, H igual a 6 e Cl igual a 3 vezes 2. Nos produtos ficou Na igual a 3 mais 3, Cl igual a 3 mais 3, O igual a 3 mais 3, 6, né? E H vezes 2 igual, o H ficou, H vezes 2, né? E ficou 6. 3 vezes 2, 6. Todos ficaram balanceados. E a importância da água sanitária no nosso dia a dia, ela também é muito usada para limpeza de casa, ele é antibacteriano, ela é desinfetante, ela clareia a roupa, ela é muito usada como produto de limpeza. E é isso. Obrigada por ter assistido. Oi, meu nome é Sofia e eu vou falar sobre a substância acetona. Então, o seu nome comum é acetona, o seu nome científico é propanona. Aqui a gente tem a forma molecular dela, que possui 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui na 2, a gente, para fazer o cálculo da massa molecular, a gente vai ter que multiplicar o número de átomos do mesmo elemento pela massa dele. E depois somar tudo no final, então, que dá esse resultado. Na 3, a gente quer saber quantos mols tem em 100 gramas. Então, em um mol de acetona tem 58 gramas. Então, a gente vai fazer essa multiplicação aqui, que vai dar no total esse valor. Aqui a gente tem uma foto de uma acetona comum, normal, na qual a gente tem em casa e tudo mais, que é na qual eu tô falando. Na 4, a gente vai querer saber quantos átomos tem nessa substância. Então, a gente vai ter que fazer essa multiplicação junto com a divisão, que vai dar esse valor aqui no total. No 5, a gente vai fazer uma análise de equação de formação. Então, aqui tá ele todo complementado, tudo junto. E aqui a substância vai se dividir em duas estruturas mais simples. Então, de tudo isso aqui, veio só para duas menores, mais simples. E na 6, a gente vai fazer a formação de mols balanceada. Então, a gente vai fazer a comparação aqui, e que no caso aqui embaixo acabou dando os mesmos valores. E é isso. Oi, eu sou a Maria, da equipe 7, e eu vou falar sobre açúcar. Bom, temos como nome comum açúcar e como nome científico sacarose. E obtemos a fórmula molecular do açúcar como C12H22O11. Ou seja, temos 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Para calcular a massa molecular do açúcar, precisamos saber a massa atômica de cada um dos componentes. O hidrogênio vale 1, o carbono vale 12 e o oxigênio vale 16. Assim, aplicamos a massa atômica na fórmula molecular do açúcar e obtemos 342 gramas. Para saber a quantidade de mols em 100 gramas de açúcar, precisamos fazer uma simples regra de 3, pois sabemos que o mol equivale a 342 gramas. Por fim, obtemos 0,2923 mols em 100 gramas de açúcar. Para calcular a quantidade de átomos em 100 gramas de açúcar, precisamos fazer uma regra de 3, pois 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, 1 mol de qualquer substância, e foi comprovado cientificamente. Assim, fazendo a regra de 3, obtemos 175,38 vezes 10 elevado a 21 átomos. Bom, a equação de formação da sacarose é a glicose mais a frutose, o que resulta na sacarose, que é o açúcar, mais a água. Obtemos C6H12O6 mais C6H12O6, o que resulta em C12H22O11 mais H2O, que é a água. Pensando em 3 mols de açúcar, nós precisamos fazer uma equação de balanceamento. E assim obtemos 3 vezes C6H12O6 mais 3 vezes C6H12O6.
o que resulta em C36, H66, O33 mais 3 vezes H2O. Bom, nós sabemos que o açúcar faz parte do nosso dia a dia. Porém, você precisa saber que ele também é muito importante, pois sem ele, nós não possuímos energia para nada. Então, você tem que consumir uma certa quantidade no seu dia a dia, mas não pode exagerar, pois senão você pode aderir a certas doenças. Espero que tenham gostado. Eu sou a Rafaela e eu vou falar sobre bicarbonato de sódio. O nome popular é bicarbonato de sódio, né, como eu já estou chamando desde o início, e o seu nome científico é hidrogeno carbonato de sódio. A sua fórmula molecular é NaHCO3, que é hidróxido de carbono e dióxido de carbono. Para calcular a massa molecular, a gente precisa da massa atômica de cada molécula. Então, por isso que está ali, aquela tabelinha. Agora a gente soma as massas atômicas e lembrando que temos que multiplicar por 3 o 16 do oxigênio, porque a gente usa 3 moléculas dele no bicarbonato. Isso tudo vai resultar em 84,01 unidades de massa atômica. Agora, a gente quer saber o número de mols que contém 100 gramas de bicarbonato de sódio. Primeiro, a gente vai precisar de massa, que é as 100 gramas. E também vamos usar a massa molecular que acabamos de descobrir na questão anterior, que é 84,01 unidades de massa atômica. Para calcular, é só usar a fórmula, que é número de mols igual a massa dividida pela massa molecular. No nosso caso, é número de mols igual a 100 divididos por 84,01, resultando em 1,19. Vamos descobrir agora o número de átomos na equação. Para isso, nós vamos multiplicar 1 mol pela constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Também vamos usar o resultado da equação anterior, que é 1,19 mol. Isso tudo vai resultar no x, que será equivalente ao número de átomos. Agora, é só a gente fazer a multiplicação cruzada. Daí a gente vai ter x igual a 1,19 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. E chegamos no valor de x, que é 7,16 vezes 10 elevado a 23. Para a formação do bicarbonato de sódio, a gente precisa juntar carbonato de sódio, que é o Na2CO3, com água, que é H2O, para resultar o bicarbonato, que é NaHCO3, junto com o seu reagente, que é a soda cáustica, representada pelo NaOH. Aqui nós vamos calcular a equação de formação para 3 mols de bicarbonato, sempre deixando a equação final balanceada, obviamente. Então já vamos deixar esse 3 fixo, porque vamos balancear a equação baseada nesses 3 mols de bicarbonato. Agora vamos multiplicar o sódio por 2, para ter a mesma quantidade dos dois lados da equação. E pronto. Já está balanceado. Aqui eu coloquei a quantidade de cada um em cada lado, para ficar mais visível a resposta final. Agora eu vou falar algumas aplicações do bicarbonato. Ele está presente Ele é um excelente fermento químico, porque ele libera o CO2, que é o gás carbônico, dentro da massa, e esse gás ele tenta escapar, pressionando a superfície, fazendo com que ela cresça. Também tem alguns extintores de incêndio que possuem o bicarbonato, e esses extintores também possuem uma solução de ácido sulfúrico em um compartimento separado. E quando o extintor é acionado, eles se misturam e reagem, produzindo uma espuma com a liberação de CO2. Ele também está presente no creme dental, por isso ele é um ótimo clareador de dentes. Ele é chamado de substância abrasiva capaz de polir o esmalte e retirar as sujeiras depositadas. E é isso.